Eu quero muito que esse canal seja tipo aquela ligação durante a semana. Não muito longa, mas daquelas que quando termina faz a gente pensar um pouco mais. Um papo rápido, de amigo para amigo, para confabular sobre coisas que vêm acontecendo com a gente. Inquietações, ansiedade. Eu tenho certeza que em algum momento você já teve que lidar com essas inquietações internas. E eu quero muito trazer algumas reflexões que têm me ajudado a viver uma vida mais leve. Eu espero que essas reflexões te ajudem de alguma forma também. Para quem não me conhece, eu sou o Santino. Eu confesso que eu ando meio cansado de consumir e também produzir conteúdos nesses formatos meio rápido, Instagram, TikTok, como a gente está acostumado. Às vezes eu sinto que eles não suprem a minha necessidade como criador de conteúdo de falar, de mostrar, passar algo com mais calma e tranquilidade. É por isso que eu vou começar a produzir alguns conteúdos mais densos por aqui. Tem um silêncio meio estranho rolando agora. Você também sente isso? Não é mais Natal, mas ainda não é o Ano Novo. Parece que o barulho acaba, mas a vida não começou de novo. As mensagens diminuem, as expectativas ficam meio suspensas e a gente não sabe muito bem se descansa ou se já começa a se cobrar do ano que vem. Mas eu acho que esse silêncio ele assusta porque ele não nos pede nada a não ser o silêncio. Existe aqui um silêncio de pausa, de autoavaliação. Eu, por exemplo, não gosto de ficar traçando metas para o ano que vem, nesse período do ano. Não porque eu não acho que as metas não sejam importantes, elas são e a gente precisa se planejar, mas porque antes das metas, o coração ele precisa estar alinhado. Não alinhado com super produtividade ou aquela empolgação do começo de ano, mas alinhado com honestidade, uma autoavaliação, uma escuta. É um momento de olhar pra dentro e perguntar como que eu tô acabando esse ano. Ansioso, machucado, preocupado, confuso. Porque sendo bem honesto, não é tão empolgante você entrar em um ano novo tentando sobreviver o anterior. Eu já fiz muito isso. Já virei o ano com muitas metas, muitos planejamentos, muitos objetivos. E aí chegou em fevereiro, eu já estava frustrado porque eu não consegui cumprir metade do que eu tinha planejado. Com o tempo eu fui entendendo que nunca foi falta de constância ou disciplina, mas de escuta. A gente sabe ser bons ouvintes para os outros e ouvir os problemas e dar um amparo emocional, mas quando se trata da gente, a gente acaba ignorando. A gente acha que não precisa se ouvir. Esse silêncio entre as datas é o período para a gente escutar. Escutar o que a gente não processou aqui dentro. O que que ficou pesado esse ano? O que que eu tô carregando sem perceber? O que eu não quero levar para o ano que vem? Eu não tô falando que você vai resolver todos os seus problemas do ano em uma semana. Não, você vai continuar processando em 2026, mas você vai aprender a nomear. Porque quando a gente não olha para as nossas emoções, a gente só empurra. E sentimento empurrado, ele não some, ele não vai sumir. A gente precisa ser corajosos e enfrentar, ser valentes, e enfrentar as emoções. Tô com vontade de chorar? Eu vou chorar. Eu não vou me privar do choro, porque o choro é uma forma de colocar para fora aquela emoção e não reprimir. Não importa a dor de uma perda, você perder alguém que você ama muito, as etapas do luto, você precisa processar aquilo. Vai ter um tempo que você vai ser forte, você vai se levantar, mas você precisa chorar quando vem. Não tô falando que você vai ficar forçando o choro. Ai, agora eu vou me lamentar. Não, mas veio, não reprima. Chore. A gente quer tudo pra ontem, né? Me dá aqui o remédio, eu quero resolver o problema da minha vida toda em uma única sessão de terapia. A dor é aprendizado. E quando você supera os seus traumas, porque traumas são feridas, ferida é uma emoção congelada. É aquela emoção que a gente congelou, a gente não conseguiu processar na hora e a gente só armazenou. Então, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai entender que toda ferida que a gente carrega é uma emoção que a gente não cuidou. Algumas pessoas falam que o tempo cura. Ah, o tempo vai curar isso aí, mas é uma grande falácia, porque, na verdade, eu gosto de imaginar o nosso inconsciente como uma sacola. E cada emoção como uma laranja. A gente coloca essa laranja dentro da sacola do nosso inconsciente. E vamos supor que a sacola tem uma capacidade para armazenar 12 laranjas. O que acontece quando você coloca várias emoções não processadas ali? Vai estourar, e isso vai ser inevitável. Toda emoção que você sente, uma raiva ou uma angústia que você ignora, você armazena automaticamente nessa sacola do inconsciente. E aí o que acontece? O tempo ele vai apodrecer. Tem uma palavrinha que ela parece meia complicada, mas quando você entende o verdadeiro sentido que ela carrega, você descobre uma chave muito valiosa, que é a resiliência.
De acordo com a neurociência, a resiliência é a capacidade que nosso cérebro tem de se reorganizar a partir das feridas emocionais. É o que eles chamam de neuroplasticidade. Mas olha só que interessante, na física, a resiliência é a capacidade do objeto de retornar ao seu estado original antes de ser submetido à pressão. Resiliência, muitos pensam que é você endurecer, você ser duro, você ser insensível. Mas na verdade, resiliência não é sobre insensibilidade, mas sim sobre amabilidade, sobre flexibilidade. O bambu, ele é um ótimo exemplo para isso. O vento, ele faz o bambu entortar, né, ele se curva, mas ele não se quebra. E você se adaptar, você encontra uma força que você se adapta, mas você não se quebra. A vida, ela vai apertar a gente, sabe, ela vai querer esmagar. Independente se seja por consequências de escolhas que a gente fez ou por coisas que são inevitáveis, mas aconteceram no meio do caminho, a gente vai passar pela prensa. Ou seja, a diferença está como a gente lida com a emoção. As emoções, elas não são boas ou ruins. Elas são forças que nos colocam em movimento. Eu não posso controlar a emoção que eu vou sentir. Às vezes é muito instintivo. Tô aqui e do nada eu senti raiva com uma alfinetada que eu recebi. Eu sinto aquela raiva. Eu não consigo controlar isso, porque a emoção a gente não controla. Ela nos coloca em movimento. Mas eu posso moderar a minha emoção. Olhar para a emoção não é você se afundar nela. Eu tô triste, então eu vou olhar e eu vou me afundar. Não. É a gente conseguir entender, processar o porquê que eu tô sentindo essa tristeza e conforme eu vou questionando, eu vou alinhando o meu coração. O problema não é sentir. Aliás, se você for uma pessoa normal, você vai sentir. A gente vai sentir emoções o tempo todo, porque sentir emoção é você estar vivo. A questão é você ignorar alguma emoção que custou a sua paz. Você simplesmente deixar pra lá. Você tá empurrando pro seu inconsciente. E o teu corpo vai cobrar uma hora ou outra. Há alguns meses atrás, eu tive que deixar uma amizade ir embora. Uma amizade que era muito valiosa pra mim. Comecei a ignorar as minhas emoções. Eu tinha vontade de chorar, mas eu segurava o choro. Do nada eu começava a sentir meu peito apertar. Estudando um pouco doenças psicossomáticas, eu descobri que a dor que eu estava começando a sentir no peito era a manifestação daquela emoção que eu não tinha processado. Porque quando você sente uma pontada aqui no peito, significa que você teve que deixar ir algo que o seu coração ainda não deixou ir. Você racionalizou aquela saída. Então, no seu racional, a pessoa foi embora, mas o seu coração ainda tem aquele elo. E aí depois eu estudei terapia e eu, por conta própria, comecei a colocar as coisas no lugar aqui dentro, com perguntas e reflexões do porquê que eu tô sentindo o que eu tô sentindo. Feridas não tratadas acabam distorcendo a forma da gente se enxergar e enxergar o outro. A forma da gente se relacionar. Então, às vezes, eu tô tão angustiado, mas tão angustiado que eu acho que qualquer pessoa vai me causar o que fulano fez. Então eu vou acabar me tornando refém daquilo que eu não processei. E aquilo vai me custar experiências incríveis. Pessoas imaturas definem emoções como boas ou ruins, dividem. Mas pessoas maduras entendem as emoções como parte essencial para a vida, sendo elas agradáveis ou desagradáveis. Pessoas imaturas pensam: ah, eu só quero emoções gostosas, eu só quero a alegria, eu só quero estar feliz. Só que as emoções ruins, elas são fundamentais para o nosso crescimento como ser humano. Aliás, são elas que forjam o nosso caráter. A gente tem mecanismos de defesa, né? Ao invés de sentir a emoção e processar, a gente foge. A gente vai dormir, a gente deixa pra lá, a gente está o tempo todo buscando saídas para evitar a dor de enfrentar o nosso sentimento. Mas ignorar o que você está sentindo pode te sair muito caro. Por isso, aproveita essa pausa. Quais sentimentos me aprisionaram em 2025 que eu não quero levar para 26? E a pior coisa que tem são as pessoas que fecham feridas com mais feridas, não processam feridas. É difícil, né, um término de relacionamento. É muito difícil. Você criar um vínculo, você criar algo tão profundo com aquela pessoa e cortar aquilo, terminar aquilo dói pra caramba. Então, automaticamente, algumas pessoas não conseguem processar a dor e vão procurar aquela ausência, aquele buraco em outra pessoa. Então, eu começo a projetar as minhas necessidades que fulano supria em ciclano. Só que
eu tô me auto-sabotando e eu tô colocando ainda mais feridas. Eu não tô processando aquela ferida para eu estar saudável, para eu entrar em um novo relacionamento. Não. Talvez é por isso que eu gosto muito de escrever o que eu sinto. Eu processo a minha dor. Eu não desconto no outro aquele sentimento que eu tô sentindo. As emoções, elas não são boas ou ruins. Na verdade, elas são mensageiras. Elas estão para comunicar algo, que algo não está bom. Viver uma vida leve, eu só consegui entender e realmente aplicar quando eu entendi o princípio de processar emoções. Não entra no ano que vem com emoções de 2025 que você precisa processar. Para finalizar, maturidade não é ausência de feridas. Muito pelo contrário. É a forma como eu não deixo com que aquelas feridas me definem como pessoa e como eu contorno esses impulsos. Vamos lá! O primeiro passo prático é nomeie a sua dor. Nomeie aquilo que você está sentindo, porque aquilo que a gente não nomeia nos domina. Pode ser só um vazio ou uma raiva. Às vezes você vai reparar quando você for começar a analisar o que você está sentindo, que na verdade não era uma raiva, era uma tristeza que você não processou, que acabou explodindo na raiva. Pense em uma ferida e descreva em uma frase curta. O segundo conselho é dar um novo significado. Ah, que papo de coach, Santino! Calma, eu tô passando por esse mesmo processo, gente. E isso nada mais é do que você olhar e pensar, tá, o que essa dor me ensinou sobre mim? E quando você começa a refletir por essa perspectiva, eu gosto muito de trazer à luz a palavra de Deus, as verdades de Deus, porque eu não sou aquilo que os outros dizem sobre mim, ou até mesmo aquilo que eu acho sobre mim. Porque eu sou uma pessoa muito instável, muito maleável. A gente tem que se apoiar. Eu acredito que somos seres dependentes. Calma. Nós somos seres dependentes. Não do teu parceiro, não da tua mãe, não do teu pai, mas de Deus. E quando a gente não é dependente dele, a gente se torna tão instável, tão incerto, é tão duvidoso. A gente não consegue nem se tornar um porto seguro para a gente, que dirá para o outro. A gente não consegue passar segurança, porque nós somos um poço de dúvida quando nós não temos um porto seguro para nos apoiar. E o único que é imutável, o único que é perfeito, o único que não tem variações de humor, de escolhas, o único que escolhe você é Deus. Ele não vai mudar de ideia. Então a gente pode confiar no amor dele, porque é seguro. E quando a gente se assegura nesse amor, nos tornamos seres completos e inteiros. E quando nos tornamos seres inteiros, nós podemos se relacionar de forma saudável, porque a gente não vai cobrar do outro a responsabilidade de nos fazer felizes. O terceiro conselho é cultive vínculos seguros. Resiliência não é você se isolar, muito pelo contrário. É você se cercar de amizades seguras, de pessoas que você pode desabafar. Às vezes você não vai querer nem ouvir um conselho, você só quer colocar pra fora aquilo que você precisa processar, e um amigo vai ser essa fonte pra você. Meu quarto conselho é: pratique presença e espiritualidade. Cuide, zele do seu homem interior. Pesquisas já apontam e já trazem resultados que a meditação, a prática da meditação, a oração reduz o cortisol. Eu gosto muito de refutar aquela ideia de, eu preciso me autoconhecer, me autoconhecer. Posso te dar um conselho? Não gaste tempo procurando se conhecer, mas invista tempo conhecendo aquele que te criou. E o seu criador, ele vai apresentar a pessoa maravilhosa que ele criou, você. Já é uma frase da Júnia Hayashi que eu adquiri. E para fechar com chave de ouro, transforme a sua dor em propósito. Esse lugar da profundidade, da sabedoria, vem do sofrimento. É a dor que nos ensina muito mais que a felicidade. E quando eu estou em um lugar saudável, emocionalmente falando, das minhas feridas eu começo a extrair óleo para curar outras feridas. Eu me torno uma pessoa mais empática, porque eu passei por isso, entende? O que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? Você pode escolher transformar isso em propósito e não acabar em você, mas a partir de você abrir um novo caminho para a esperança no coração de outras pessoas. A resiliência não é você esquecer o que aconteceu ou deixar para lá, mas é você escolher o amor ao invés da dor. Com o coração no lugar certo, você vai encontrar a motivação, a força que vai te impulsionar a manter a constância. E aí você vai conseguir cumprir a disciplina, porque o teu coração, ele está organizado, ele está leve. E com leveza, a gente consegue ir muito mais longe. Eu preciso desligar agora, mas semana que vem eu volto com mais uma reflexão para te fazer pensar. Abraço.